palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aproveitando o texto, o episódio em que Ananias e Safira ousaram mentir ao Espírito Santo para falar quem é o Espírito Santo. Semana passada, irmãos, nós estivemos recapitulando, porque os irmãos já sabem, não é nenhuma novidade, inclusive nós mesmos já falamos disso em outras vezes. Nós falamos, irmãos, a respeito dos símbolos do Espírito Santo. E nós passamos, irmãos, pela água ou chuva, passamos pelo vento, pelo fogo, pela pomba, e começamos a falar, e não deu tempo, irmãos, de falar sobre o símbolo do Espírito Santo, que é o azeite. Quando nós falamos do azeite, irmãos, nós estamos falando de algo que era uma prática na antiga aliança, que era para ungir o quê, irmãos? Os irmãos se lembram? Quem se lembra, por favor? Era para ungir o quê? Reis, vamos lá, reis, sacerdotes e profetas. Reis, sacerdotes e profetas. O azeite, então, irmãos, ele é um símbolo do Espírito Santo que conferia, que entregava, que outorgava, que dava a essas figuras, reis, profetas e sacerdotes, as credenciais para eles atuarem nisso para que foram escolhidos. E nós, quando falamos de unção, irmãos, do Espírito Santo, nós temos que entender que há unção divina e há inspiração humana. Essas duas coisas, irmãos, quando são bem combinadas, elas são uma bênção, mas elas não podem ser confundidas. Eu já vi professores dizerem assim: olha, eu não sei o que é unção, mas eu sei quando a pessoa tem e quando a pessoa não tem. E eu digo, então ela não sabe o que é unção coisíssima nenhuma. Outras pessoas dizem assim: uns são e outros não são. Vê se pode, irmão Juarez. Já imaginou? Unção, o que é unção? Não sei, mas uns são e outros não são. Irmãos, vamos para a Bíblia, vamos estudar e vamos ver o que é que acontecia quando vinha sobre alguém a unção de Deus. Não era o azeite em si, o azeite é um símbolo, né? Por que o Espírito Santo é simbolizado pelo azeite? Porque o azeite, irmãos, ele é o azeite em si, o óleo da azeitona, ele tem propriedades curativas, ele tem propriedades enriquecedoras, ela tem propriedade curadoras. As feridas, muitas vezes, irmãos, elas eram, para que ela pudesse sarar, era preciso besuntar. Olha que palavra esquisita, besuntar, ou untar as feridas com azeite, porque o azeite tem propriedades curativas, né? Então o azeite, irmãos, ele era para conferir a reis, sacerdotes e profetas, para conferir três coisas, pelo menos três coisas: autoridade, direção e aprovação. Quando Deus ungia alguém, quando Deus outorgava a unção dele, era para dar direção, aprovação, e o que mais eu falei, irmãos? E autoridade. Direção, aprovação e autoridade. Autoridade, aprovação e direção. Quando o Espírito do Senhor veio sobre Davi, porque Deus, irmãos, não termina uma coisa sem antes, não começa uma coisa sem antes terminar outra. Deus, ele faz de forma ordeira, ou melhor, Deus não termina uma coisa sem deixar outra começada, porque Deus nunca é pego de improviso. Então, antes de se retirar de Saul, Deus unge Davi. Glória a Deus. E quando a Bíblia fala, irmãos, que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, veio no lugar do Espírito Santo, veio um espírito mau da parte do Senhor, que causou em Saul uma perturbação.
E ele já não tinha mais graça, não tinha mais direção, e ele não tinha mais autoridade. E ele precisou se valer do pequeno suave de Israel, Davi, que já tinha recebido a unção e, portanto, a autoridade de Deus. E ele falou assim: olha, buscai para mim alguém que toque bem. E eles falaram: tem em Belém um filho de Jessé. Ele é um menino sisudo em palavras, gentil de presença, mas o mais importante, o Espírito do Senhor é com ele. Glória ao nome do Senhor. E quando ele tocava aquela simples harpa, glória a Deus, o espírito mau, que da parte do Senhor perturbava a mente já esvaziada da presença do Senhor de Saul, quando Davi tocava, o espírito mau se retirava, e a Bíblia diz que Saul recebia alívio. Glória a Deus. Não era uma guitarra, não era uma bateria, não era um bumbo, não era um trompete, não era, era uma simples e suave harpa, mas havia a autoridade de Deus sobre a vida de Davi. Glória ao nome do Senhor, porque a presença do Senhor estava sobre a vida dele. Saul, irmãos, já tinha perdido a direção do Senhor. Saul já tinha perdido a direção do Senhor, estava trocando o pé pelas mãos. Os irmãos conhecem essa expressão. Uma certa vez, quando o exército de Israel estava em guerra e estava em desvantagem, Saul, irmãos, ele fez um voto temerário, um voto precipitado, e falou: olha, o homem que comer, o homem que comer do exército, o soldado que comer alguma coisa, até uma determinada hora, ele vai morrer. Olha que loucura, irmãos, isso se chama tentar a Deus, porque o exército estava perdendo a batalha, o exército estava em desvantagem, e ele quis forçar Deus a fazer alguma coisa através de um voto precipitado. Aqui temos uma lição, irmãos, tomemos cuidado com votos que a gente faz, porque a Bíblia diz assim: é melhor não votares do que votar e não cumprir. Veja que voto, irmãos, absurdo. Mas Jonatas, que não sabia, Jonatas era filho de Saul, Jonatas que não sabia, ele pegou um pouco de mel. Irmãos, e olha que interessante, né? Os irmãos que têm diabetes, os irmãos sabem que quando baixa, não é isso, a glicemia, né? Se você comer alguma coisa muito doce, e volta rápido, né? Mas eu vejo aqui, às vezes, o irmão Cláudio baixa demais a glicemia dele, e não tem um mel, não tem uma Nutella, não tem uma bala para dar para ele, então ele fica quietinho e vai, né? E ainda a irmã Beatriz traz o café sem açúcar, né? Aí que o coitado mesmo não volta logo, né? Mas se você colocar, irmão, um mel na boca da pessoa, ela volta ao normal. E Jonatas comeu mel. Jonatas comeu mel. E aí os homens falaram: ai, Jonatas, teu pai vai te matar, rapaz, porque ele fez um voto. Olha que loucura, irmãos. Ele fez um voto. E Jonatas falou: minha gente, mas está errado. Eu sei que foi meu pai que fez, mas olha, eu comi o mel e os meus olhos ficaram mais claros. Eu estou vendo bem. Eu estava vendo embaçado. O mel fez tão bem para Jonatas, com certeza, pelo calor da batalha, ele já estava fraco, já estava com a glicemia baixa, mas comeu o mel e ele diz: olha, a minha vista se aclarou. E teve, irmãos, que os homens, os soldados de Israel, recorrer a Saul e dizer para ele: Saul, não faça isso não. O povo se interpôs entre Saul e Jonatas, porque Saul queria matar o próprio filho, irmão, porque ele comeu mel. Olha só, irmãos, o que acontece com alguém que perde a direção do Senhor, que deixa de ter a unção de Deus. Irmão, é melhor ficar quietinho no lugar e esperar que novamente a graça de Deus desça sobre a sua vida, antes de tomar uma atitude precipitada, e conferir sempre se o Espírito Santo permanece nas nossas vidas. Glória a Deus. A unção de Deus, portanto, irmãos, ela fala de autoridade, de direção. Perdão, irmão. A unção de Deus é essas coisas, são essas coisas. Uma certa vez, um irmão foi preso. Olha que barbaridade que eu vou falar. Ele foi preso, morreu na cadeia. E aí uma irmã falou assim: mas eu não acredito que aquele pastor foi preso, fez isso. E quando ele ia pregar, quando nós víamos ele pregar antigamente, ele minava, a irmã falou assim, ele descia da testa dele assim, ó,
a unção de Deus. Ela falava assim, ele pregava e a unção de Deus descia assim. Ele tinha que usar um lenço para enxugar a unção de Deus. Irmão, não é unção não, irmão, isso aí é suor só. Isso é suor, só. Jader Barbalho, irmãos, foi dar uma palavra. Jader Barbalho, se eu não me engano, era ex-governador do Pará, se eu não me engano, alguma coisa assim, um político muito famoso, e ele é muito bom de oratória, fala muito bem. E ele foi dar uma saudação na Assembleia de Deus do Pará, uma certa vez. Irmãos, a igreja quase veio abaixo, com o homem falando 5 minutos. Irmão, se o irmão queria dar glória a Deus e aleluia. E aí, irmão, era unção? Não, irmão, é inspiração. É inspiração. E às vezes, irmãos, alguém prega uma palavra simples, dá uma palavra simples para você, mas a palavra vai lá na veia, vai lá, irmãos, onde tem uma brecha para a palavra de Deus entrar, e ela entra, irmãos, com tudo, igual era a autoridade que tinha na harpa de Davi. Isso sim é unção de Deus. Agora eu volto a dizer, imagina, irmãos, um crente cheio da unção do Espírito Santo, juntar a unção do Espírito Santo e a inspiração divina. Aí, irmãos, é coisa maravilhosa. Glória ao nome do Senhor. Mas a gente não pode confundir as coisas. Muito bem, Salmos 133 e 2. 1 Samuel 10 e 1. Por favor. Salmos 133 e 2 e 1 Samuel 10 e 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ler o 2 também, mas é bem curtinho, né? Amém. Quem que era Arão, irmãos? Ele era o que, irmãos? Qual era a função de Arão? Só sacerdote? Ele era o quê? Sumo sacerdote, né? Glória a Deus. Então, Arão recebia a unção de Deus, né? E a unção era só um símbolo da presença de Deus. Hoje em dia, como nós falamos semana passada, irmão, não é mais necessário você outorgar a autoridade para alguém e descer sobre ela o azeite. Não precisa mais. Na nova aliança, a unção é só para ungir enfermos. 1 Samuel 10 e 1, 1 Reis 1 e 39. Glória a Deus. Por favor. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse: porventura se não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua verdade? Amém. Aqui era quem, irmão? Davi ou Saul? Saul. Então, irmãos, olha que coisa interessante. Não é porque foi ungido uma vez que vai estar sempre ungido. Não é porque recebeu a unção de Deus, irmãos. Ninguém pode andar sem a unção de Deus só porque uma vez foi delegado. Ai de nós, irmãos. Ai de nós, se nós nos valermos da nossa posição como pastor, ou da nossa posição como qualquer pessoa, e dizer: não, eu sou crente há muitos anos. Irmãos, não. É possível, existe a possibilidade, irmãos, da presença do Senhor se retirar de nós. Mas eu quero dizer, irmãos, lá na carta do apóstolo São João, ele diz assim: nós todos, não só pastores, mas toda a pessoa que está em Cristo tem o que, irmãos? A unção do santo, ou seja, a presença de Deus na sua vida, a direção de Deus na sua vida, a aprovação de Deus na sua vida, a autoridade de Deus na sua vida. Que nós não percamos por nada essa graça. Glória ao nome do Senhor para sempre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. Outro símbolo do Espírito Santo é o selo. Mas ficou faltando, né? 1 Reis 1 e 39. Por favor, 1 Reis 1, 39. Quem achou, leia, por favor. Glória a Deus. 1 Reis 1 e 39, irmãos, por favor. Amém. Glória a Deus. E o apóstolo Pedro fala o que de nós, irmãos? Que nós hoje somos o que, irmãos? Nação santa.
sacerdócio real, reis e sacerdotes, glória a Deus, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos transportou das trevas e nos levou para o reino da luz, glória ao nome de Jesus. Então a unção de Deus está sobre a sua vida, jovem, criança, adolescente, irmão, irmã, glória a Deus, a unção de Deus está sobre a nossa vida, o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, glória ao nome de Jesus, valorize isso, bendito seja o nome do Senhor. Mas também, irmãos, o Espírito Santo é simbolizado pelo selo. Selo, irmãos, fala de propriedade. Selo, irmãos, fala de penhor, de garantia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, no dia da vinda do Senhor, nós não seremos confundidos, glória a Deus. Nós teremos, irmãos, a testificação do Espírito Santo na nossa vida, glória ao nome de Jesus, aleluia. Tem pessoas que ficam preocupadas e dizendo, meu Deus, mas como vai ser? Como vai ser naquele dia? Será, irmão? Tem pessoas hoje, crentes, falando assim, não, quando Jesus voltar, não vai acontecer, ninguém vai perceber que Jesus voltou. Vai ser secreto o arrebatamento ao ponto de ninguém ver que Jesus voltou. Como assim, irmão? Pelo contrário, glória a Deus, vai ser um rapto da igreja. Glória ao Senhor, aleluia. E só aqueles que têm o selo, a garantia do Espírito Santo na sua vida, é que subirão, glória a Deus. O selo, irmãos, do rei, né? O selo real era uma cera. Os irmãos vão ver isso em séries, em vídeos, em qualquer outro tipo de coisa. O rei mandava um selo, irmãos, mandava uma carta, mandava um edito real e selava com o seu sinete. O sinete era uma assinatura em relevo no seu anel, no anel que o rei utilizava. Eles pingavam ali, os irmãos já devem ter visto. Quem já viu essa cena? É isso, vocês já viram, né? Pingava ali, derretia, geralmente vermelho, né? Derretia ali no fecho do envelope, na junção do envelope com o corpo do envelope, pingava ali e o rei fazia assim, ó. Ai do portador, irmãos, ai do portador que chegasse no destinatário com o selo quebrado. Glória a Deus. Ai do portador, irmãos, que chegasse no lugar e falou, opa, esse camarada aqui recebeu uma instrução real e não fez caso de quem mandou. E ele quebrou, ele viu o que estava escrito. Aquilo era uma coisa passível de morte. Aquilo era terrível, irmão. E aí nos faz lembrar que nós, irmãos, somos apenas mordomos, desta carta. Essa carta nossa aqui, a Bíblia diz, Paulo dizendo, que nós somos uma carta, o quê, irmãos? Uma carta lida, uma carta aberta. Glória a Deus. Mas nós temos o penhor do Espírito Santo, e Paulo fala assim, olha, se nós não cuidarmos do templo de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, se no final da jornada nós chegarmos lá e o selo tiver rompido, corremos o risco de ser condenado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o nome de Jesus está sobre a sua vida. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida. O selo do Senhor permanece sobre a sua vida. Não deixe nada romper, porque logo, logo, irmãos, a nossa carta, a nossa vida vai chegar no céu e precisa estar seladinha pelo Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. 2 Timóteo 2,19, Efésios 4,30. 2 Timóteo 2,19, Efésios 4,30. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. 2 Timóteo 2,19. Ó. Leia mais uma vez, irmã Rose, por favor. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Glória a Deus. Irmãos, no dia da vinda do Senhor, o Senhor conhece os que são seus, porque tem selo de Deus aí na sua vida.
Glória ao nome do Senhor. Não importa, irmão, se você vai estar trabalhando, não importa se você vai estar doente no hospital, não importa se seu corpo estiver na sepultura, há o selo de Deus sobre a sua vida e você não vai ser confundido com ninguém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Sabe por quê, irmão? Nós estamos vivendo numa era em que as pessoas, irmão Juarez, valorizam demais a aceitação dos outros. Ah, mas aquele irmão não vai com a minha cara. Eu aprendi, irmãos, com um velho pastor, não vai com a cara, vai com o coração. Ah, mas aquela irmã não vai com a minha cara. Irmãos, vamos combinar um negócio aqui, que a gente também não vai com a cara de todo mundo? É ou não é verdade, irmão? Vamos ser honestos. Né? A gente reclama, puxa vida, aquela pessoa não foi com a minha cara. Mas eu pergunto, você vai com a cara de todo mundo? Você vai, irmã Cláudia, com a cara de todo mundo? Não vai. Olha, ele é bem crente ainda, confirmou, irmão. É verdade. Nós não vamos com a cara de todo mundo. É normal, irmão, é normal. É? E aí, irmão, vai para a rede social, porque não sei o que, é isso mesmo. Né? Tá vendo? Aí coloca, né, aquelas frases, às vezes é a frase de um budista, irmão. Às vezes é a frase de um espírita. Mas coloca lá no status do... Eu estou falando, irmãos, abertamente, não vi status de ninguém, nem vejo, viu? Estou falando aqui, graças a Deus não tem. Essa igreja é sarada em nome de Jesus. Amém? Mas, irmão, tem pessoas que ficam preocupadas com isso. Ai, meu Deus, eu preciso ser aceito. Eu queria tanto que a pessoa me valorizasse. Calma. Glória ao nome do Senhor. Se for o caso, irmão, pega esse versículo aqui de 2 Timóteo 2,19, imprime e coloca lá na porta do teu guarda-roupa. Glória a Deus. E você vai se lembrar que Deus conhece quem é você, porque tem selo de Deus na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 4:30. Glória a Deus. Efésios 4:30. Obrigado, irmão. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, o selo é uma retenção também. O selo retém, o selo preserva. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Não entristeçais o Espírito Santo. E nós podemos entristecer o Espírito Santo, irmãos, de várias formas, né? Mas eu quero pedir para você, meu irmão, em nome de Jesus, orando pelo outro, para que nenhum de nós entristeça o Espírito Santo de Deus, porque se o Espírito Santo se entristecer em nós, a nossa vida será uma tristeza. Pelo contrário, quando Deus está feliz em nós, a alegria do Senhor é a nossa força. Glória ao nome do Senhor. E, segundo aos Coríntios 1:22, para terminar de falar do selo. Segundo aos Coríntios, melhor dizendo, irmãos. Segundo aos Coríntios 1:22. Glória a Deus. Quem achou, leia. Obrigado, irmã Elisângela. Vocês viram aí a palavra selo e a palavra penhor no mesmo versículo? Ok? Muito bem. É uma maravilha. É 1 aos Coríntios, né, irmão? Não, 2 aos Coríntios, 1:22. Vou repetir aqui. Obrigado, irmã Elisângela. O qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo, do Espírito em nossos corações. Glória a Deus. Então, irmão, recapitulando aqui. Símbolos do Espírito Santo: água ou chuva, vento, fogo, pomba, azeite, selo de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa. A igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo de Deus. Precisamos buscar isso, irmãos, e nunca deixar que isso seja, irmãos, substituído por nada em nossas vidas. Hoje nós vemos, irmãos, grandes catedrais. Hoje nós vemos igrejas, irmãos, com área VIP. Hoje nós vemos entretenimento nas igrejas. Mas eu quero, infelizmente, irmãos, constatar, infelizmente, o Espírito Santo de Deus não age mais na sua plenitude em tais igrejas. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele quer levar a igreja a conhecer mais e mais a Cristo. Hoje, meu irmão, você que é selado no Espírito Santo, hoje, o seu conhecimento de Cristo tem que ser menor do que o de amanhã. Vou repetir.
hoje o seu conhecimento de Cristo, a sua profundidade no relacionamento com Cristo tem que ser menor do que o de amanhã. Pastor, fala melhor. Vou explicar então. Amanhã, o seu relacionamento com Deus tem que ser mais profundo. E o seu conhecimento de Cristo tem que ser maior do que hoje. Porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. A obra do Espírito Santo, irmãos, na presente era. Falamos dos símbolos do Espírito Santo e agora nós vamos falar como o Espírito Santo atua na presente era. E quando nós falamos presente era, estamos falando do tempo da graça. O Espírito Santo, irmãos, é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os irmãos sabem muito bem disso, mas nós vamos ler novamente João 16, 7 e 8. Por favor, leia para mim João 16, 7 e 8. Temos algumas verdades que precisamos reafirmar aqui, irmãos. Por favor. Glória a Deus. João 16, 7 e 8. Amém. Então é o Espírito Santo, o Consolador, que nos convence. Agora, irmãos, vocês já imaginaram, se o Espírito Santo sair da vida de alguém, a pessoa não consegue mais discernir, irmãos, o que é pecado e o que não é. A mente dessa pessoa fica cauterizada. Glória a Deus. E aí, irmãos, ela passa a aceitar todo tipo de coisa. Hoje as pessoas estão falando do amor de Cristo, irmãos, e vivendo uma vida horrenda. Uma vida, irmãos, de promiscuidade. Uma vida imoral. Uma vida de mentira. Uma vida, irmão, de roubo. Roubando o povo. Em nome de Deus. Vivendo uma vida, né? E eu falo isso, irmãos, com muito temor e tremor. Porque a Bíblia diz, quem cuida estar em pé, olhe e não caia. Não é quem está em pé, não. É quem cuida, quem acha que está em pé. E nós achamos que nós estamos em pé. Mas quando a gente vê esse tipo de coisa, serve de alerta para nós. Porque hoje nós estamos vendo, irmão, pessoas, inclusive falando do céu. Inclusive falando do céu. Tem um menino aí na internet, irmão, com um cabelão comprido. Todo esquisito, vocês sabem o que eu quero dizer? Uma barbinha aí cantando, porque paramos de falar do céu? Irmão, porque você vai para o inferno. Precisa, irmãos. E aí você vai, aí a pessoa chama, escute, a pessoa chama, pastores chamam, para debater numa rádio. Debater numa rádio, desse tipo de pessoa. E eu, irmão, não estou condenando ninguém, não. Eu só estou dizendo, irmãos, o quanto hoje nós estamos vendo as aberrações aí. O que aconteceu com a vida dessa pessoa em algum momento? Ela parou de ouvir a voz do Espírito Santo convencendo ela do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, que o Senhor nos cubra com o seu precioso sangue. Glória a Deus. E todas as vezes que o Espírito Santo mansamente, suavemente, glória a Deus, nos a gente se lembra, irmãos, que somos selados pelo Espírito Santo e a gente olha o mal daqui, lá na outra esquina. Opa, deixa eu ir por lá, porque a Bíblia fala, apartai-vos, desviai-vos da aparência do mal. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, quando você prega o Evangelho para alguém e fala de Cristo, porque, irmão, nós precisamos parar com esse negócio de pregação do Evangelho, mas essas pregações de autoajuda que só ficam lambendo as nossas próprias feridas. As feridas, irmãos, tem que deixar para lá, porque é a secura da vida que vai curar as feridas. Glória a Deus. Se você pegar um animal, irmão, e se você pegar um animal que esteja, porque os animais têm esse negócio, né, de lamber a ferida. Até nós, quando era criança, irmãos, às vezes tinha uma feridinha, né, a gente ficava lá cutucando ela, né, e ela estava prontinha para sarar. Não era isso, irmão? E aí a gente vai lá e mexia, porque dava uma cócega, né,
dava uma coceira, estava prontinho para sarar, um arranhão, né? Ficou ali, e você, em vez de ter paciência e deixar sarar, nem ia lá, irmão. Não vou nem perguntar aqui quem fez isso, porque eu sei que quem falar que fez vai passar vergonha, e quem falar que não fez vai estar mentindo, né? Mas você estava prontinho para sarar. Daqui mais alguns 2 dias, irmãos, a ferida ia cair sozinha. Mas você ia lá, pegava assim, ó, colocava o dedo na boca, né? Pegava o cuspe e passava na ferida assim. Irmão. O que acontecia? Pronto, irmão, a ferida ficava lá, porque tem bactéria na sua saliva, né? Tem bactéria. Glória a Deus. Então as nossas mensagens hoje, irmão, quando o crente está sarando, a prova dele está acabando, vem uma mensagem aqui do púlpito, aqui não, mas eu estou falando em geral, né? Vem uma mensagem dizendo, não, aqueles que te feriram, vão ver a sua vitória. Aqueles que judiaram de você, que não quiseram te ajudar, Deus vai colocar você por cima deles, você vai estar no pódio, e eles vão estar lá, dizendo assim, olha que coisa, olha o que Deus fez com a vida. Irmão, para com isso, glória a Deus, isso é mensagem de autoajuda. Pregue Cristo e este crucificado, glória a Deus. Pregue o Evangelho, e aí na hora que você prega o Evangelho, você fala a palavra de Deus, entra pelo ouvido do pecador, entra no ouvido, do ouvido transporta para a mente é a alma. Lá na alma, lá na parte interior do homem, o espírito do homem, que contém a parte da consciência, que está lá mortinha, mortificada, o Espírito Santo vai lá e começa a cutucar a consciência, glória a Deus, e vai tentando convencer o homem interior, a mulher interior, de que ele está sujeito ao juízo de Deus, e o Espírito Santo vai convencendo, e se a pessoa der lugar, ela se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, como aconteceu conosco. Glória ao nome do Senhor. Tem segredo não, irmão. Glória a Deus, não precisa inventar a roda, não precisa inventar a pólvora. Pregue Cristo e este crucificado, e deixe o Espírito Santo convencer o pecador. Glória ao nome do Senhor. O Espírito Santo, irmãos, além de convencer, produz em nós o novo nascimento. Por que, irmãos, que as pessoas, por mais que tentem ser boas, elas não são nascidas de novo? Eu conheço pessoas, irmãos, que nasceram na religião tradicional dos seus pais, e são pessoas boníssimas, são pessoas maravilhosas, são pessoas, irmãos, que têm um caráter, você olha assim, são íntegros, mas você vê que a pessoa não é nascida de novo. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque ela não reconheceu que ela é pecadora. Ela não reconheceu, irmão, que ela precisa nascer de novo, assim como foi com Nicodemos. Veja a resposta do Senhor Jesus para ele. Evangelho segundo São João 3, do 3 ao 6, por favor. É bem conhecido da igreja, mas por favor leia. Produz o novo nascimento. Amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos, vale a pena sempre dar uma conferida, se a gente nasceu de novo ou não. Glória a Deus. Como que eu sei que eu nasci de novo ou não, irmão? Como eu sei que eu nasci de novo ou não? Aleluia. O pecado já não é mais uma prática. Pode acontecer aqui ou acolá um acidente de percurso, mas nós não vivemos mais no pecado. O próprio apóstolo João, na sua carta, na sua epístola, ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não peca. Glória a Deus. E aí alguém fala assim: peraí, pastor, então temos uma controvérsia aqui, porque todos nós pecamos. Mas essa palavra que João está dizendo na epístola, inclusive os irmãos podem me ajudar procurando essa referência aí, né? Todo aquele que é nascido de Deus não peca, significa todo aquilo que é nascido de Deus não vive pecando. Não vive pecando.
Glória a Deus. Então, irmão, deixa eu pedir para você, meu irmão, minha irmã, eu creio que aqui não tem, mas se tiver, irmão, alguém com alguma prática, algum pecado de estimação, glória a Deus, não pode ser que isso, irmãos, esteja impedindo de você ser uma nova criatura em Deus. Peça ao Senhor misericórdia, glória a Deus, e não ande na carne, porque o Senhor Jesus disse para Nicodemos: todo aquele que é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Glória ao nome do Senhor. Primeira Epístola 3 e 9, do apóstolo São João. Vou correr aqui, irmão. 1 João 3 e 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Glória ao Senhor. Então aqui, irmãos, está querendo dizer que o pecado já não é mais o nosso estilo de vida. Como é que eu posso, irmão? Como é que eu posso? Nós tínhamos aqui uma jovem, nós tentamos de tudo, irmão, de tudo, para que ela ficasse firme. Já saiu da igreja faz muito tempo. E um dia, eu estava na rua João Martini, aqui, irmãos, com o perdão da expressão, mas nenhuma pessoa do mundo se veste daquele jeito. Nenhuma pessoa do mundo se veste daquele jeito. Era uma coisa assim, irmão, porque a Bíblia fala que se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, quando a pessoa está na casa de Deus, ela resolve pecar, fica mais feio o pecado dela do que a pessoa do mundo. Não sei se vocês já perceberam isso. Não fica? Fica mais esquisito, fica mais pernicioso, fica mais escandaloso. A Bíblia fala, né? Porque o Espírito, Deus limpa a pessoa e o Espírito Santo entra na vida dela. Se o Espírito Santo sair, a casa fica vazia. E quando volta o Espírito maligno, traz mais 7. Irmão, e fazia alguns dias que eu estava querendo conversar com aquela jovem, na época, porque ela estava, irmãos, aqui, e nós, parecia aqui dentro da igreja, meu Lourival, de que ela estava firme. E eu fiquei com muita dó quando eu vi aquela moça daquele jeito. E infelizmente, irmãos, o resultado não foi bom para aquela moça. Não foi bom. Por quê, irmãos? Nasceu na igreja, foi criada na igreja, passou a adolescência na igreja, frequentou, quem sabe, escola dominical, pais crentes, glória a Deus, nasceu no berço evangélico, mas não nasceu de novo. Meu Deus, que coisa triste, irmão. Glória ao nome do Senhor, porque na igreja nós sabemos que há 3 categorias de pessoa: natural, carnal e espiritual. Glória a Deus. O espiritual, irmãos, é quem nasceu de novo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O carnal é quem experimentou o novo nascimento, mas ele está se desviando, e agora ele anda um pé no mundo e um pé na igreja. E o natural? O natural é o simpatizante do evangelho, só ouve o evangelho e nunca se decide pelo evangelho, não nasceu de novo. Glória ao nome do Senhor. Mas nessa noite, irmãos, Deus nos trouxe aqui para um alerta para nós, e eu quero dizer: quem estão aqui, irmãos, que são nascidos de novo? Levanta a sua mão assim, ó. Glória ao nome do Senhor. Produza frutos do novo nascimento na sua vida. Glória ao nome do Senhor para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. E não se torne um crente carnal, porque o crente carnal já foi nascido de novo. E ele pode, irmãos, ó, estar aqui, ó, depois flertando com o mundo. Glória a Deus, flertando com o mundo. Você vê pessoas, irmãos, que era tão crente, tão fervorosa às vezes, e de repente sai da presença do Senhor, irmão, fica uma coisa horrível. Mas há poder no sangue de Jesus sobre a nossa vida, há poder no sangue de Jesus na nossa vida, e nós vamos permanecer nascidos de novo, não vamos morrer para Deus, não. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nos revela o Espírito Santo, irmãos, a obra dele nos revela Cristo. Glória a Deus, aleluia. Oh, irmão, que coisa maravilhosa. Quando você, irmãos, está meditando sobre as coisas de Deus, sobre um hino, pega um hino da harpa, ou pega um hino avulso, um hino da internet.
Glória a Deus, e aí você se lembra o que Cristo fez por você, glória ao nome do Senhor, e aí você começa a amar mais a Cristo, e você fala, olha, eu quero viver para Jesus, eu não quero mais nada deste mundo, e o Espírito Santo, irmãos, vai fazendo você conhecer cada dia quem é o Cristo. O Espírito Santo faz isso, essa é a vontade dele, que o Senhor Jesus seja conhecido em nós. Está lá em João 14, 16 e 26, João 14, 16 e 26, por favor, leia lá. Glória a Deus. Interessante, irmãos, enquanto você acha que o Espírito Santo não fala dele mesmo. A missão do Espírito Santo não é falar dele mesmo, mas é falar de Cristo. Glória ao nome do Senhor. O Espírito Santo, meu, o prazer dele é falar de Cristo. O próprio João Batista, ele falou, olha, a alegria do amigo do noivo é fazer com que o noivo esteja pertinho da noiva, glória a Deus. Não é alegria própria. O Espírito Santo, irmãos, quer glorificar a Cristo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quer ser batizado com o Espírito Santo? Quer ser batizada com o Espírito Santo? Quando você estiver na oração, quando você estiver no culto, você baixe a sua cabeça, você se debulhe na presença do Senhor e comece a glorificar a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu te adoro, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. E daqui a pouco o Espírito Santo vai fazendo você conhecer quem é Cristo e ele se alegrará na sua vida e daqui a pouco o Espírito Santo de Deus te batiza. Glória a Deus. Leia lá, por favor, João 14, 16 e depois já pula para o 26. Glória a Deus. Amém. Olha, irmãos, o Espírito Santo nos fala das coisas de Jesus, de todos os ensinamentos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, coisa linda. E eu tenho certeza que a maioria, não vou dizer todos para não ser hipócrita, mas vamos dizer uma maioria dos irmãos que estão aqui, em algum momento da sua vida, você passou por situação e você falou assim, o que eu faço agora? E na mesma hora veio uma passagem da palavra de Deus e você saiu daquela situação através de se lembrar da palavra de Deus. Com quem já aconteceu isso? Com quem já aconteceu isso? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, este é o trabalho do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele vos fará lembrar de tudo quanto o Senhor vos tem ensinado. Que maravilha. Se aconteceu isso hoje com você, dê glória a Deus. Se acontecer essa semana, você vai se lembrar deste ensino nessa noite e vai lembrar que o amigo Espírito Santo está aí na sua vida. Glória ao nome de Jesus. A semana que vem, permitindo Deus, a gente continua falando da obra do Espírito Santo na presente era. E daí nós iremos falar, se Jesus nos permitir, do testificar. O Espírito Santo testifica de que nós somos filhos de Deus. E nós falaremos um pouquinho mais sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Mas, irmãos, que nós possamos pedir ao Espírito Santo, esta pessoa maravilhosa, que, glória a Deus, infelizmente, Ananias e Safira tiveram a ousadia, o destemor de consertar, de fazer um acordo em casa e falar, olha gente, vamos levar aos pés dos apóstolos 50% e vamos falar que nós vendemos por esse valor. Irmãos, que coisa triste. E isso foi na época da graça, já era a igreja inaugurada. O Espírito Santo e o apóstolo Pedro, irmão, as coisas de Deus são tão simples e maravilhosas, irmão. Não precisa, como nós dissemos, inventar a roda, inventar a pólvora. Olha a simplicidade do apóstolo Pedro. Ele falou assim, minha gente, por que vocês fizeram isso? Quem mandou vocês vender? Se vocês tivessem não vendido, continuava em poder de vocês. Se vocês tivessem falado para nós, olha apóstolo, todo mundo está dando 100%, vendeu uma chácara, pegou o valor, deu 100% aos pés dos apóstolos, mas nós não tivemos tanta fé, nós não tivemos tanta ousadia assim, nós vendemos por X e estamos dando 50%, não vamos ser igual aos irmãos, mas vamos ficar aqui, ó, a nossa parte, e a outra parte não vai ficar para nós, pronto irmão, estava resolvido o problema.
Mas eles acharam que podia enganar a Deus. Irmãos, a Deus ninguém engana. A Bíblia diz assim: vai mal ao homem que anda enganando, porque ele vai continuar enganando e sendo enganado. Que Deus nos guarde no amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nossas crianças